Pessoal, bom dia. São 7 horas e 55 minutos do dia 24 de março de 2021. Hoje nós vamos falar sobre o orçamento mais completo de todos, que é o orçamento detalhado. Vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar aqui nessa disciplina o orçamento pelo método do custo unitário básico do CUB e também o orçamento preliminar por estimativa de custo, baseado em literaturas técnicas publicadas pela editora Pini. E hoje nós vamos trabalhar o orçamento analítico ou detalhado. Esse orçamento, ele é aquele que você vai dizer quantos quilos de cimento você vai utilizar no total na sua obra, quantos metros cúbicos de areia, quantos metros cúbicos de brita, quantos tijolos você vai precisar para fazer a sua obra, quantos metros quadrados de cerâmica, quantos metros de tubo de 50, diâmetro de 50 milímetros, quantos metros de tubos, diâmetro de 100 milímetros, quantos pregos você vai utilizar na sua obra, quantos quilos de prego. Então, nesse orçamento detalhado, você vai ver esmiuçadamente tudo que você vai precisar para fazer a sua obra. Quantas telhas, quantas linhas, quantos caibros, quantas ripas. Então, você precisa definir algumas coisas antes de iniciar o orçamento, já que vocês não têm todos os projetos, né? Vocês vão trabalhar apenas com o projeto de arquitetura. Bom dia, pessoal, que está chegando. Estamos gravando, se tiver algum problema é só avisar que eu paro de gravar. Vocês vão trabalhar apenas com o projeto de arquitetura, não tem os projetos complementares, e aí vocês precisam ter a técnica muito bem visualizada na cabeça de vocês, de metodologia executiva, bem como vocês precisam definir quais materiais utilizar, e lembrando que quando vocês completarem o orçamento detalhado, este não pode fugir a muito daquele valor que vocês encontraram lá pelo método do custo unitário básico, porque a obra de vocês é uma obra muito tradicional, muito convencional, não tem materiais especiais, então ela não deve fugir muito o valor do custo unitário básico. Agora eu vou iniciar a apresentação da minha tela. E aí, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, alguma colocação, vou pedir que fale no microfone, que a partir de agora eu não consigo ficar acompanhando o chat. Vou pedir licença para desligar minha câmera e vou iniciar a apresentação da minha tela, tá? Professora, bom dia. Só uma dúvida. Oi, Essa Liz. segunda tabela, a entrega ficou para a próxima semana também? Porque eu vi que a apresentação tinha ficado para o dia 7, né? Exatamente. Por quê? Eu também pensei nisso na hora que eu coloquei. Por que que eu não coloquei para o dia 7? Mas aí, sabe o que é que acontece? É que essa planilha que vocês vão começar a trabalhar hoje, ela é muito complexa. Então, eu vou deixar apenas ela para o dia 7, porque ela dá muito trabalho, mesmo o trabalho sendo em grupo, mesmo vocês tendo o conhecimento da técnica que vai executar, mesmo o projeto sendo de vocês, mesmo assim vocês vão ver que vocês vão ter bastante trabalho para concluir essa planilha. Então, eu resolvi deixá-la para dia 7, exatamente porque se eu desse de hoje até a próxima semana, vocês não conseguiriam concluir com o êxito necessário, certo? Por isso que a da aula passada, que é relativamente simples, eu deixei para a próxima semana, tá bom? Tá certo, professora. Obrigada. Professor, então, no caso, serão 3 planilhas, né? A primeira, que é do CUB relacionando com o Brasil, aí a da aula passada, e ainda vai ter outra que vai ser para o dia 7, né?
a planilha detalhada, que é a que a gente vai começar a trabalhar hoje. Eu estou abrindo aqui o meu cigarro, que é para mostrar a vocês quais são as tarefas que estão cadastradas na disciplina de vocês, tá bom? Para a gente tirar as dúvidas que tem agora. Antes de iniciar o conteúdo, é o tempo que o pessoal vai chegando também. Vocês estão vendo, não é minha tela? Estamos. Agora é só pedir que a internet coopere, tá certo? Olha só, pessoal, tarefas individuais. Essa tarefa 2 aqui é relacionada àquele evento que terminou ontem, certo? Caso alguém não tenha participado do evento, por favor, me envie um e-mail pedindo para substituir a tarefa, tá bom? Nesse aqui, vocês têm que enviar um resumo de até uma lauda manuscrito, escrito manualmente, sobre a palestra ou a parte do evento que vocês participaram. A tarefa 4 vai ser a apresentação da tarefa 3 em sala. Então, essa nota aqui, atribuída à tarefa 4, é a nota atribuída à apresentação individual de vocês na sala, certo? A tarefa 6, da mesma forma, não precisa enviar nada aqui, nem na tarefa 4, nem na tarefa 6, que é referente ao desempenho de vocês durante a apresentação em sala de aula, no caso, no dia 7, tá bom? Que mudou a data da avaliação. Agora vamos para as tarefas em grupo. A tarefa 1 é aquele projeto arquitetônico que eu já falei para vocês, que é sobre que vocês vão fazer respeitando o Código de Posturas Municipais do município onde vocês desejam construir. E podia utilizar da disciplina de tecnologia quem pagou a disciplina comigo, certo? A tarefa 3 Professora, uma dúvida nessa tarefa 1, porque a senhora pediu até 65 metros quadrados, só que eu entrei no grupo de tecnologias. A edificação que a gente fez era de 115. Aí a gente enviou ela mesmo. Tinha algum problema? Você trabalhou no grupo de tecnologias esse projeto. Isso. O seu grupo trabalhou esse projeto. Isso. Não tem maiores problemas, porque a gente desenvolveu bastante coisa no projeto, na disciplina de tecnologia, certo? No entanto, vocês vão ter mais trabalho do que os colegas de vocês, porque a residência de vocês é maior. Pronto. Mas aí foi uma coisa que vocês decidiram assumir, né? Que ia trabalhar com a residência maior desde a disciplina passada. Isso. Para mim, eu não vou enfrentar isso como problema. Vocês que vão ter um pouco mais de trabalho na hora de executar. Professora, só outra dúvida. A tarefa 4, que no caso é a apresentação, é no dia 31, né? E a tarefa 6, que também é... Não. Não vai mais ter nada no dia 31. Por quê? Porque não dá tempo vocês apresentarem o conteúdo completo, os materiais completos da disciplina no dia 31. Então, a avaliação da gente, que ia ser dia 31, vai ser dia 7 agora. Ah, tá certo. Eu coloquei um aviso, eu só não alterei essa data aqui, mas eu vou alterar depois para não perder tempo agora. Sobre a tarefa 1, ok, né? Posso passar para a tarefa 3. Sim. Pronto, a tarefa 3, que é para fazer aquela planilha do CUB, né? Primeiro você vai pegar o do Rio Grande do Norte, e aí vai ver quanto vai custar para construir a sua residência, qual o valor global para construir a sua residência aqui no Rio Grande do Norte. Aí vai acrescentar 25% em cima do valor global que você encontrou, que é referente a um BDI que eu adotei, certo?
Depois disso, você vai fazer isso para todos os estados do país. Aí, depois disso, você vai fazer uma análise comparativa, verificando quantos por cento, por exemplo, é mais caro construir lá no Distrito Federal do que aqui no Rio Grande do Norte. Eu quero que você me diga com palavras, ó, para construir no Distrito Federal é 30% mais caro do que para construir no Rio Grande do Norte. Para construir em São Paulo é 35%, são dados hipotéticos, tá, gente? Não é isso não, vocês têm que calcular. Certo? Ok? Tarefa 3, eu já tinha explicado. Ok. Pronto, tarefa 5. A tarefa 5 é a última atividade que eu cadastrei, que é com base naquele material ministrado na aula passada. Eu apresentei para vocês uma planilha que era baseada no método do custo unitário básico, não é? No método do CUB, e que vocês faziam as divisões por etapa da obra, e essas divisões ia dizer, eu vou gastar 5% nas fundações, 3% em impermeabilização, 11% em superestrutura, 0,5% em serviços complementares, 1% em serviços preliminares, 10% em instalações hidrossanitárias. Então, você vai pegar o seu valor global que você encontrou aqui na tarefa 3, sem o BDI, tá certo? Somente o valor global, e vai verificar quanto custa para construir cada etapa da sua obra e vai montar aquela planilha, certo? Vocês vão ver que lá no material do livro do Matos, a planilha vai até a parte de elevador. Aí vocês vão chegar para mim e não vão dizer que vão usar elevador. Se eu receber alguma planilha com elevador, eu já vou tirar ponto, porque numa casa térrea não tem como você colocar um elevador, não é? Então, a tarefa 5 é isso, é uma planilha muito simples, só basta você pensar um pouco, para eu fazer a pintura dessa casa. Aí ele dá uma faixa lá na planilha, entre 5% e 8%. Eu vou gastar quanto? Minha casa é padrão normal, então eu vou utilizar tinta PVA interna e externamente, e vou emassar, mas também com tinta PVA, não vou utilizar nada de tintura acrílica, não vou utilizar nenhuma textura especial. Então, eu vou gastar 6%. Aí você vai botar todos os valores lá e depois vai somar e tem que dar 100%, certo? Se não der 100%, professor, o que é que eu faço? Você ajusta naqueles itens que você sabe que a gente vai gastar mais. Se, por exemplo, superestrutura, que ele diz que varia entre 9% e 11%, você colocou 9%, você sabe que a superestrutura sempre a pessoa gasta mais. Então, você aumenta um pouquinho a superestrutura. Se vedação, que ele bota entre. Eu estou jogando os valores, eu sei que é parecido com isso, mas eu não lembro de cabeça quanto é. Entre 4% e 8%. É, você colocou 5% para a vedação, você aumenta 1% aí na vedação, que também sempre tem muito desperdício de material. Não é que vai aumentar o pano de alvenaria, é porque sempre tem muito desperdício de material e a gente tem que considerar isso no orçamento, entendeu? Então é isso, pessoal. A tarefa 5 é essa, é super simples, é só uma questão mais de você raciocinar para fazer os ajustes na planilha e fazer a planilha lá por estimativa de custo, por etapa da obra, tá bom? Alguma Pronto. dúvida sobre a tarefa 5? Pronto, professora. Não é nem sobre a tarefa, é sobre as datas das entregas. É que eu não entendi se, assim, a gente precisa enviar a planilha antes ou ela só vai ser enviada quando for enviada a apresentação também. E se for, quando for a apresentação, é no dia 7, né? Que é para essas duas. Se for antes, seria quanto? Seria nessas datas que estão no SIGA, dia 29 e dia 30, se eu não me engano? Pronto, exatamente. Eu expliquei anteriormente, mas vou explicar novamente.
que eu acho que você chegou um pouquinho depois. Eu não deixei essas tarefas para entregar no último dia antes da apresentação, porque a gente vai passar um conteúdo hoje que vai dar muito trabalho para vocês, certo? Aí é a única planilha que eu vou aceitar que seja entregue até a data que eu vou cadastrar no CIGA, que é na noite anterior à apresentação de vocês. Então, vocês devem respeitar as datas que estão no CIGA para o envio das tarefas, tá bom? E aí, o motivo destas tarefas não estarem até a noite do dia 6 de abril, que a nossa avaliação agora será no dia 7, se Deus quiser, é porque tem essa tarefa que eu vou passar hoje, que é muito trabalhosa, e eu decidi deixar ela para ser a única a ser entregue até o dia 6, tá bom? Tá certo, professor, entendi. Posso começar a aula, pessoal? Tem alguma dúvida sobre as tarefas? Professora, no caso, tem que fazer uma apresentação e entregar a planilha, né? O material que você vai entregar no CIGA é o material que eu estou pedindo aqui, as planilhas. Aí, dia 7, a gente vai vir aqui, 7h50, todo mundo. Aí eu vou chamar grupo por grupo, e cada grupo vai apresentar a tarefa 1, a tarefa 3, a tarefa 5 e a tarefa 7, que é a que eu ainda vou cadastrar no sistema, tá bom? Tá bom. Aí é nesse momento que eu vou estar fazendo uma análise geral do grupo, do material apresentado, fazendo a arguição e vou estar atribuindo as notas tanto individualmente como em grupo. Caso alguém não consiga vir para a apresentação, fique ciente que nenhuma dessas notas individuais você vai obter, apenas da tarefa 2, se você me enviar a tarefa. Então, a tarefa 4, a tarefa 6 e a tarefa 8, que é a análise individual do desempenho de vocês na disciplina, na avaliação, vocês não vão ter nota, quem não vier apresentar no dia 7, certo? Aí, o que é que eu sugiro para que essa pessoa não fique tão prejudicada? É que peça reposição, ou fique a critério de sua escolha, ficar com a nota um pouco mais baixa, tá bom? Então, mesmo que o seu nome esteja aqui nessas tarefas que serão realizadas em grupo, se você não vier apresentar no dia 7, você não terá essas notas individuais, apenas da tarefa 2, caso me envie a tarefa 2, certo? Isso aí tá claro, né, pessoal? Porque depois fica com a nota mais baixa do que o grupo, aí não entende o que aconteceu. Estou explicando. Ok, professora. Se alguma pessoa do grupo faltar, não tem problema, o grupo pode apresentar da mesma forma, certo? Quem faltou é quem vai ficar sem a nota individual. Tá entendido, pessoal, isso aí? Sim. Pois então, vamos começar a aula, senão não dá tempo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o orçamento detalhado, certo? É o orçamento analítico. O orçamento analítico ou detalhado, ele é aquele onde você vai apresentar o serviço na planilha, por exemplo. O seu item 1 da planilha vai ser serviços preliminares. Aí o seu item 1.1 vai ser o quê? Canteiro de limpeza do terreno. O item 1.2 vai ser o quê? Retirada de vegetação, se tiver no seu terreno. O item 1.3 vai ser o quê? Terraplanagem, se precisar fazer no seu terreno. O item 1.4 vai ser o quê? Terraplenagem, se precisar fazer no seu terreno. O item 1.5 vai ser o quê? Canteiro de obras, certo? Aí, o item 1.6 vai ser o quê? A aprovação de projetos, aquele custo que você tem lá com a legalização da obra. O item 1.7 vai ser o quê? Ligação provisória de água. O item 1.8 vai ser o quê? Ligação provisória de energia.
E para cada um item desse, o item 1.9 vai ser o quê? Sondagem, se você for fazer na sua obra. Para cada um item desse, subitem desses, você vai ter uma composição. O que é uma composição? A gente vai já ver, mas eu vou falar previamente aqui sobre isso. A composição é quando você vai dizer o que você precisa para executar cada subitem desse, cada serviço desse. Então, se você colocar lá um item, por exemplo, alvenaria, aí você vai ter a parte de material para fazer a alvenaria. Na composição vai ter o quê? Tijolo, cimento e areia, certo? Ou argamassa fabricada, pré-fabricada. Aí, de equipamento, vai ter o quê? Vai ter argamassadeira, se for uma obra de grande porte, por exemplo. Ou pode ter betoneira, se for uma obra de grande porte, certo? Aí vai ter a parte de equipamentos. Aí não precisa de equipamento. Aí vai ter a parte de mão de obra. Mão de obra você vai ter pedreiro e servente, certo? Professora, agora eu fiquei na dúvida. Não precisa de equipamento, mas não tem a colher do pedreiro, a trena, o prumo de face, a linha de nylon. Tem, pessoal, mas isso aí não é equipamento, isso aí entra como ferramenta. Esse item, pessoal, geralmente ele está incluso naqueles 25% lá do BDI que eu mandei vocês adicionarem no valor global da obra de vocês, tá bom? Então, isso é o que ela se refere à composição de custos. Aí você, para fazer um orçamento analítico detalhado, você precisa fazer uma pesquisa de preços. Então, tem algumas formas de fazer pesquisa de preços, desde o primeiro dia de aula que eu venho falando para vocês. A primeira forma, se você estiver fazendo um orçamento público, a primeira forma, a prioridade tem que ser pesquisa em planilhas públicas, certo? Se for uma obra da CAERN, você vai pesquisar o valor dos insumos na planilha publicada pela CAERN. Se for uma obra do DENIT, você vai ver na planilha publicada pelo DENIT. Se for uma obra da UFESA, você vai ver aonde? Vai ver na planilha SINAP, que é publicada pela Caixa Econômica Federal, ou na planilha CINFRA, que é publicada pelo governo do Ceará, mas é aceita aqui no RN, porque os valores são muito parecidos, ou na planilha ORCE, que é publicada pelo Sergipe, mas que também é aceita aqui no RN. Então, se vocês pegarem hoje um software de orçamento para fazer um orçamento, vocês vão ver que as bases de dados que estão embutidas lá no software, se for aqui no nosso estado, vai ser SINAP, CINFRA e ORCE, certo? Então, professora, mas o item que eu preciso não tem em nenhuma dessas três planilhas. O que é que eu faço? Uma pesquisa de mercado. Como é que o TCU diz que tem que ser feita essa pesquisa? O TCU é quem? O Tribunal de Contas da União. Você tem que pesquisar em 3 empresas idôneas que não tenham dívida com o governo federal, certo? E aí a pesquisa ela tem que vir em papel timbrado e com assinatura e carimbo da empresa e datada. Então, assim, eu achei o preço do tijolo de 5 furos, eu estou inventando porque nem existe esse tijolo, tá certo? No Mercado Livre, professora, eu posso usar? Não pode, certo? Eu achei na Amazon. Eu posso usar? Não pode, porque são apps que são livres, né? Que as pessoas elas alimentam, pessoas físicas, inclusive, vendem, e que, ou seja, não atende os padrões do TCU, então tem que ser realmente empresas que trabalhem com aquilo no seu CNPJ, né? Que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e que ela não deva ao governo federal, tenha todas as certidões negativas que são necessárias para que
possa ser enviado o preço para uma licitação pública, certo? E se você estiver fazendo um orçamento para uma obra particular, eu sugiro que realmente você faça a pesquisa de mercado na cidade onde você vai construir. Por quê? Porque, às vezes, o valor que está publicado nas planilhas, CINFRA, SINAP, não condiz com a realidade da cidade onde você está querendo construir. Então, o correto, se você vai construir uma casa para uma pessoa particular, é que você pesquise no mercado local, tá bom? Então, esse orçamento analítico detalhado, ele procura chegar a um valor bem próximo do custo real. É assim, pessoal, os outros orçamentos a gente já falou, já viu quantos por cento de erro pode ter. No caso, o orçamento analítico e detalhado, ele só pode ter até 12% de erro de planilha, certo? Então, por isso que ele vai ser bem próximo do real, porque você vai dizer, aqui nessa obra todinha eu vou gastar 20 quilos de prego, certo? Aí, se quando no decorrer da execução da obra, você chegar que você precisa gastar 22 quilos de prego, você aumentou 10% no valor que você tinha previsto inicialmente. Esses 10% aqui, ele é aceitável. Então, você vai fazer o quê? Você vai pedir um aditivo de valor ao órgão que você está construindo para cobrir essa despesa aqui. Se passar dos 10%, certo? Se passar dos 12%, que é o que o TCU permite, você não vai conseguir esse aditivo de valor. Então, se você pega uma planilha, se a planilha tem problema, você converse com a fiscalização do contrato antes de executar. Porque por mais que você execute, se passar dos 12% lá que o TCU permite, você não vai conseguir esse aditivo de valor, certo? Professora, mas o TCU não permite até 25% de aditivo? Permite. Mas, veja bem, desses 25% de aditivo, são 12% para erros de planilha e 13% para melhorias na obra. Melhoria é, por exemplo, você tem uma fachada que pega alto índices de insolação. Aí você precisa, você viu que na vedação inicial não tem garantia de conforto térmico. Ele está utilizando tijolo comum, tijolo cerâmico de 8 furos. Aí o que é que você faz? Você sugere uma melhoria para essa fachada. O tijolo cerâmico de 8 furos tem 9 centímetros, inclusive não atende a NBR de fachada, vocês sabem que vocês pagaram na disciplina de tecnologia, que a NBR de fachadas, a NBR de vedação diz que o tijolo de fachada, ele tem que ter 14 centímetros. Então, aí você sugere ao órgão, não é, por exemplo, que mude todas as vedações das fachadas, ou pelo menos essa fachada que vai pegar mais, vai estar mais exposta aos intempéries, mude de tijolo de 8 furos para tijolo de 12 furos, para ficar com 14 centímetros de espessura, certo? Para atender a NBR e melhorar o conforto térmico. Essa seria uma opção. Outra opção seria manter o mesmo tijolo de 8 furos, no entanto que ele fosse fabricado propriamente para aquela fachada, que vai pegar altos índices de insolação, e colocasse isopor nele, na composição dele, certo? Colocasse EPS na composição dele, aí esse material ia garantir o isolamento térmico, ia melhorar as condições de conforto e atender, inclusive, a NBR 15.575, que é a norma de desempenho das edificações. Então, assim, pessoal, isso seria uma melhoria.
Aí, nessa melhoria aí, você pode pedir um aditivo de até 13% do valor que foi previsto inicialmente na sua planilha. Mas para erro, só pode ser até 12%, certo? É o que o TCU permite, certo? Professora, Oi, Pablo. se, por exemplo, houvesse uma obra que durasse muito tempo, aí tivesse assim uma inflação considerável no preço, onde é que seria? Pronto. É o seguinte. Eu teve uma aula já que eu falei sobre isso, mas eu pretendo falar sobre isso hoje ainda mais, vou adiantar aqui para você. É o seguinte, quando você ganha uma obra, vamos dizer que você participou hoje de uma licitação para construir um bloco de sala de professores de Alfessa, de Pau dos Céus. Aí você utilizou os valores atualizados, publicados na planilha CINFRA hoje, certo? Aí, então, tá atualizado com os dias de hoje. Aí, vamos dizer que toda a licitação, todo o processo licitatório, até a assinatura de contrato e liberação da ordem de serviço, que é unicamente quando você pode construir, é depois que você assina, você ganha a licitação, assina o contrato e assina a ordem de serviço, aí o órgão libera para você construir, vamos dizer que todo esse processo demorou 6 meses. Isso não é impossível de acontecer, certo, Pablo? 6 meses é um tempo razoável para uma licitação pública. O normal é que seja 3 meses, mas às vezes a obra ela precisa ser licitada, aí, foi impugnada a licitação, aí tem que publicar de novo no Diário Oficial da União, aí tem que, tudo tem um prazo, para publicar no Diário Oficial da União é 15 dias. Aí, para ter a licitação, depois de publicada, é mais não sei quantos dias, acho que são 40. Aí, isso aí vocês vão estudar na obra de licitação, ainda na aula de licitação. Aí, depois da licitação, tem que esperar mais 30 dias para ver os protestos. Aí, depois que não teve protesto, deu tudo ok, aí chama você para assinar o contrato. Depois da assinatura do contrato, o órgão tem ainda mais 30 dias para emissão da ordem de serviço. Aí, depois da emissão da ordem de serviço, o órgão tem mais 30 dias para você poder iniciar a obra. Então, teoricamente, se você esperou 6 meses para poder iniciar a primeira retirada, limpeza do terreno, se você esperou 6 meses, você já está com o valor defasado, certo? Teoricamente, às vezes não. Mas você não pode já chegar pedindo um aditivo de valor, certo? Um reajuste de preço. Isso aí que você falou é um reajuste de preço. Quando é que você vai poder pedir um reajuste de preço? 1 ano após o início do contrato, certo? Então, se você iniciou a execução do serviço dia 1º de junho de 2021, por mais que haja reajuste de valor nos materiais, que está tendo todo dia por causa da situação de pandemia no Brasil, você só vai poder pedir reajuste de valor a um órgão público 1 ano após o início da execução do seu contrato. Então, se você colocou que o metro quadrado de alvenaria de vedação ia custar R$ 25,00 e você está precisando utilizar R$ 40,00 para executar esse metro quadrado, infelizmente, você vai ter que arcar com esse ônus. Você pode pedir. Será deferido? Possivelmente não, certo? Por quê? Porque quando você pede um reajuste de valor, se você pedir antes do prazo, é isso que eu estou falando. Quando você pede um reajuste de valor, o fiscal, ele recebe, o fiscal do contrato recebe, que é um engenheiro lá, o arquiteto, e ele encaminha para o procurador federal. Ele faz a justificativa, você envia pedindo reajuste,
com uma justificativa. Em cima da sua justificativa, o fiscal faz uma justificativa e envia para o procurador federal. Aí o procurador ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a norma do TCU mais atualizada que tiver publicada e vai se basear nela. Então, se a norma do TCU disser que você só pode ter reajuste de valor após 1 ano no início do contrato, ele não vai deferir o seu pedido. Aí vai mandar o despacho para o fiscal e o fiscal vai mandar o despacho para a sua empresa, dizendo que não vai deferir o seu reajuste de valor, porque ainda não tem 1 ano de execução, porque o TCU diz isso, isso e isso, e você só pode pedir reajuste de valor daqui a 1 ano, certo? Então, era até o que eu falava numa aula anterior aí, que eu não sei como é que quem ganhou uma obra pública está conseguindo executar agora nessa situação pandêmica, porque mudou muito as condições, inclusive de valor de mão de obra e de valor de insumos para a construção civil. Então, é uma condição bastante delicada e é por isso que você tem que pensar muito bem antes de iniciar um serviço em uma obra pública, certo? Antes de pensar em trabalhar para a obra pública, para a empresa pública. Já se você está construindo para um doutor fulano de tal de sua cidade, você pode tentar fazer o reajuste de valor. Você pode chegar para ele e dizer, ó, doutor, quando a gente fez a empreitada global da sua obra em fevereiro de 2021, o valor do metro quadrado de alvenaria era X reais. Hoje, em abril de 2021, o valor do metro quadrado de alvenaria está custando X reais mais X%. Ou seja, aumentou. Então, eu queria falar com o senhor que agora eu só posso executar a sua obra se for pelo valor atual que está sendo praticado no mercado. O doutor vai espernear, não sei o quê. Inclusive, o doutor pode dizer, pois eu não vou mais construir com você, não. Vou procurar um construtor que trabalhe mais barato. Mas, enfim, é uma forma de você não ter prejuízo, certo? Tudo bem, né, Pablo? Deu certo a resposta? Sim, sim. Pronto. Então, no orçamento analítico detalhado, você vê a composição unitária de custo para cada serviço. Era o que eu estava falando anteriormente. Você quantifica a mão de obra, você vê os materiais e os equipamentos que são necessários para a sua execução. Além dos custos dos serviços, que são os custos diretos, que eles são computados diretamente na planilha, você tem os custos indiretos, que eles não vão estar na planilha, mas eles vão ser previstos no BDI, que é a bonificação por despesa indireta, que é uma outra aula que a gente vai ter, se Deus quiser, a posterior, certo? Então, o que é que vai na planilha que vocês vão fazer hoje? Apenas os custos diretos, certo, pessoal? Aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Na planilha que a gente vai fazer hoje, eu vou pedir que vocês coloquem canteiro de obras, que vocês estão vendo aqui como custo indireto, no item da planilha como custo direto. Por quê? Porque em 2013 para 2014, o TCU ele fez uma publicação revisando os aspectos do BDI. Antigamente, canteiro de obras, canteiro de obras e esse item aqui, para pagar a equipe técnica e administrativa, eram itens que iam no BDI, certo? Aí, depois que o TCU fez esse acórdão, 2013 para 2014, ele disse que esses itens aqui que você consegue quantificar, o canteiro de obras, essa equipe técnica administrativa, ele deve ir direto na planilha orçamentária. Então, se você vai fazer uma obra pública, o BDI é diferente de uma obra privada, certo? Por quê? Porque na obra privada,
você não coloca esses itens na planilha, você coloca onde? No BDI. Na obra pública, você coloca diretamente na planilha, porque é uma recomendação do TCU. Então, pessoal, em todo o tempo que você for participar de uma obra pública, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ler o edital, certo? Aí depois você tem que conhecer a planilha de referência, certo? Que o órgão publica. Aí você vai se basear naquela planilha de valor de referência. Aí você vai ver qual é o tipo de licitação que está sendo praticado. Aí, se é por valor global ou por preço unitário, por empreitada global ou por preço unitário. Aí depois você vai ver se você vai ver quais os aspectos que você pode mexer na planilha durante a etapa licitatória. Então, feito tudo isto, aí você começa a produzir a sua planilha para participar da concorrência da licitação. Então, quem não anotou, anote, certo? O item canteiro de obras, certo? E a administração, a equipe técnica administrativa, vai ser item da planilha de vocês, certo? Não vai estar no BDI de vocês, certo? Porque eu sou a contratante e eu estou dizendo que eu quero construir igual o TCU preconiza, tá bom? Mas, via de regra, para a pessoa física, para a empresa privada, você não vai colocar esses itens na planilha detalhada, você vai embutir lá no BDI, certo? Apenas para órgão público, ele vai dizer que você coloca na planilha. Às vezes ele nem diz, mas o TCU diz. Então, você tem que conhecer as normas do TCU, tá bom? Ok, pessoal? Posso passar? Sim. Pronto. Então, quando você vai fazer o levantamento quantitativo, a primeira coisa que você vai verificar é quais são os serviços. Às vezes você tem uma planilha detalhada de um serviço só. Por exemplo, pintura do prédio administrativo da UFESA de Pau dos Ferros. Aí você vai ter um item só lá, que é pintura. Aí você vai ter vários subitens. Aí você vai começar, primeiro, retirada da pintura anterior. Aí depois, limpeza da superfície. Aí depois, aplicação de prime. Aí depois, aplicação de massa corrida, PVA. Aí depois, a aplicação de selador. Aí depois, a aplicação da pintura, certo? Então, seriam um item, pintura, um único item, a sua planilha, com esses subitens, para que todas as etapas do serviço ficassem contempladas, para que não houvesse muitas distorções no valor global, no valor final executado, certo? Então, é isso que você tem que ver, quais são os serviços. Por exemplo, na obra de vocês vão iniciar assim, e tem os serviços preliminares, aí vocês vão colocar limpeza do terreno, 1.1. 1.2, sondagem, vai fazer, não vai fazer? Geralmente, casas pequenas, obras de pouca carga, a gente utiliza aqueles métodos empíricos da planilha, da norma da ABNT de fundações, que diz qual é a capacidade de carga de cada tipo de solo. A gente, profissional da engenharia, faz um reconhecimento de solo, vê os aspectos do solo do local, vai lá com o pedreiro, pega o trado, manda ele fazer uma escavação até uma determinada profundidade, mais ou menos a profundidade você vai fazer possivelmente as sapatas até 1,5 m de profundidade, e você vê cada perfil do solo e vai montando, né? Qual é o tipo de solo, aí você vai lá na planilha da ABNT, da norma de fundações,
e ver quanto é que aquele solo resiste, aí você calcula a capacidade, a quantidade de carga da sua obra e ver se aquele solo vai resistir. Geralmente, obras pequenas a gente faz assim, que tem pouca carga. Ah, mas é um prédio de 3 pavimentos, professor, eu faço o quê? Pega a norma de sondagem, vê quantos furos é, vê qual a profundidade do furo, contrata uma empresa de sondagem e faz o estudo. Ah, professora, é uma obra de 2.000 metros quadrados, a quadra lá do Pau do César. Eu faço o quê? Você pega uma empresa de sondagem, contrata e faz a sondagem do solo. Ah, professora, é uma obra pública para colocar um tanque, eu já trabalhei na obra dessas, um tanque de armazenamento de petróleo, um Maracanã. Sabe o que é um tanque Maracanã, né? Aqueles tanques bem grandões. Então, eu faço o quê? Contrata a sondagem, não fica com essa responsabilidade para você. Ah, e quando é que eu não vou fazer a sondagem? Ah, quando é uma casinha de 65 metros quadrados, que você faz o estudo prévio do solo ali e vê que não tem risco daquele solo entrar em colapso. Aí pode ser que você não precise fazer a sondagem. Então, para efeitos de estudo, na planilha de vocês não vai ter esse item sondagem, certo? Mas vai ter o item legalização da obra, vai ter o item instalação provisória de água, instalação provisória de energia também, certo? No item 1, que é serviços preliminares. Aí depois disso, você faz o quê? O item 2. O item 2 é o quê? Fundações. Aí você vai ver, professora, para minha obra, para o tipo da minha obra, eu vou utilizar a fundação do tipo sapata isolada associado com viga baldrame ou com cintamento inferior. Aí, o que é que eu faço? Eu vejo quais são, eu vou colocar o item assim, item 2, fundações, item 2.1. Como é que você executa uma fundação de uma sapata? Qual é o primeiro passo? Não é a escavação? Aí você tem que ver. Existem alguns tipos de escavação. Existe escavação manual, escavação mecanizada, escavação utilizando explosivo. Eu precisarei de qual tipo de escavação? Ah, professora, aqui na planilha CINFRA, a escavação manual é muito mais barata. É muito mais barata, mas você tem que ver a questão do tempo também e a questão de quantitativo de mão de obra. Será que eu vou precisar de muita mão de obra para realizar essa escavação? Será que a escavação mecanizada não me atenderia melhor se eu colocasse ali um dia de aluguel de máquina retroescavadeira e fizesse a escavação da obra toda? Eu não ia adiantar aí pelo menos um mês de serviço e é economizar nesse item, escavação, então você tem que ter essa percepção, certo? Qual tipo de escavação você vai colocar. Aí depois disso você vai colocar formas para as sapatas, vai colocar armações para as sapatas, aí vai colocar o concreto magro para impermeabilizar o fundo da sapata, o fundo da vala, e vai colocar o concreto para executar as sapatas, que é outro tipo de concreto diferente do concreto magro, e aí você vai aí você vai colocar as formas para confeccionar a viga baldrame, e vai colocar a armação da viga baldrame e vai colocar a impermeabilização. Então, você conclui o item 2, que é fundações. Depois da fundação, você faz o quê? O item 3. O item 3 é o quê? O item 3 geralmente é vedação, é superestrutura. Aí você vai ver quais são as superestruturas que tem na sua obra: pilar, viga, laje. Aí você vê no projeto estrutural qual é o FCK recomendado, qual é a resistência do concreto recomendada para executar as suas superestruturas. Aí, pessoal, você não tendo o projeto, né, você vai utilizar um FCK que, de acordo com a norma lá de concreto armado, né, NBR 6118, ele vem a atender essa sua superestrutura. Por exemplo, um concreto de 25 MPa de resistência, que é um dos mais utilizados para obras de pequeno porte.
Aí você vai lá e vê quantos metros cúbicos de concreto você vai precisar na sua estrutura. Aí você vai botar assim, item 3.1, pilar. Você vai fazer uma memória de cálculo. P1, P2, P3, P10, P20, 25. Pegou 25 pilar na minha obra. Cada um pilar tem 20 centímetros de largura, por 15 centímetros por 25 centímetros de comprimento e 3 metros de altura. Aí você vê quantos metros cúbicos cada um pilar pegou, certo? Aí, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês observem, antes de fechar o valor do pilar, porque vocês não têm o projeto de estrutura. Se tivesse, era simples, era só pegar o que estava escrito no projeto e cubar, não é, a quantidade de metros cúbicos. No entanto, vocês não têm. Então, eu vou querer que vocês peguem a NBR 6118 e observem qual é a dimensão, certo? Qual é a seção mínima para cada tipo de estruturas, ela diz. Então, se ela diz que a seção mínima, a área mínima para pilar e para viga é 20 por 20, por exemplo, centímetros, você vai colocar isso aqui sendo a sua referência. Significa que você não pode executar estruturas com a área mínima menor do que essa que a NBR diz. 20 por 20 centímetros. Já quantos centímetros quadrados, pessoal? Alguém me ajuda? Pelo menos 400 centímetros. Pronto. Eu acho que é essa seção mínima de estrutura que ela fala, mas aí eu vou pedir que vocês confiram lá na norma NBR 6118, para usar isso aqui como referência para o projeto de vocês, certo? Então, 400 centímetros quadrados, você pode colocar, professora, mais 20 vai ficar sacando da alvenaria, porque a alvenaria ela não fica com 15 no final, depois de acabada, depois de rebocada e tudo. Aí você tem a opção de colocar 15 centímetros, por exemplo, para o pilar, aí aumentar a largura, né? Para até chegar aos 400 centímetros quadrados, que é o mínimo que a norma NBR 6118 pede. Entenderam como é que vocês vão ver a parte de estruturas de vocês? O ideal seria se vocês pudessem fazer o projeto de estruturas, mas eu não vou pedir isso porque seria um absurdo, porque a gente não tem tempo hábil, teria que entrar em outra disciplina, só na disciplina de estruturas, certo? Então, eu vou pedir que vocês observem ao menos a seção mínima da NBR 6118, tá bom? Porque a obra de vocês é uma obra relativamente simples. A seção mínima já vai atender às condições de carregamento da obra de vocês, certo? Então, leitura do projeto, cálculo de área e volume, consulta tabelas de engenharia, que são aquelas que eu falei, tabulação de números e etc. Aí, pessoal, vocês vão ver que quando vocês estiverem fazendo a planilha detalhada de vocês, vai ter uma coluna que você vai escrever assim, unidade. Na unidade, você vai colocar o quê? Se é em metro cúbico, se é em metro quadrado, se é em valor unitário, se é em hora, por exemplo, a mão de obra na planilha de composição, vocês vão ver que a unidade é em hora, hora homem trabalhado, certo? Então, se você estiver trabalhando com tubulação, meio fio, cerca, sinalização horizontal de estrada, rodapé, vai ser dimensão linear. Superfície ou diária pode ser limpeza, desmatamento, forma, alvenaria, forro, esquadria, pintura, tudo isso é por área, metros quadrados. Concreto, escavação, aterro, dragagem, bombeamento, volume, metros cúbicos. Armação, estrutura metálica, peso. A gente viu a aula passada, bem demais isso aí.
Adimensionais é quando você coloca lá, por exemplo, pela unidade, referencia a serviços que não são pagos por medida, mas por simples contagem. E aí pode ser postes, portões, placas de sinalização com portas e etc. Quanto à permanência, tem os materiais que são permanentes, que ficam incorporados ao produto final, tipo concreto, aço, tinta, areia, brita, cimento, tijolo, e os não permanentes, que são utilizados durante a fase de construção e removidos em seguida. Por exemplo, o canteiro de obras é um material não permanente, madeira para forma é um material não permanente, escoramento, material não permanente, certo? Aquelas instalações que eu mandei vocês colocarem no item 1.1, instalações provisórias de água e esgoto, são materiais não permanentes. Aí, pessoal, tem algumas coisas que vocês precisam saber. Por exemplo, se você for fazer uma obra em um local onde você precisa executar demolição, certo? Você tem que saber que 1 metro cúbico de alvenaria gera cerca de 2 metros cúbicos de entulho quando demolido, certo? Então, assim, por que é 1 metro cúbico de alvenaria? Porque a alvenaria não é por área. Vamos dizer que você tem uma parede que tenha 3 metros de altura por 5 de largura. Você tem 15 metros quadrados de alvenaria. Aí a parede tem 15 centímetros de espessura. Aí você vai lá, faz 15 metros quadrados de alvenaria, multiplica pelos 15 centímetros de espessura. E aí você vai ver quantos metros cúbicos de alvenaria você tem nessa parede. Quanto é, pessoal? Anotem aí. É 15 metros quadrados de alvenaria vezes 15 centímetros de espessura. Dá quantos metros cúbicos? 2,25. 2,25 metros cúbicos de alvenaria. E agora, Pablo, você multiplica por 2, que aí você vai ver quantos metros cúbicos de entulho essa alvenaria vai gerar. 4,5. Então, a sua parede lá de 3 por 5, que foi o nosso exemplo, ela vai gerar 4,5 metros cúbicos de entulho no final, certo? Então, o volume de remoção de entulho é igual ao volume de demolição multiplicado por 2, certo? Aí você tem uma obra todinha para demolir. Aí você precisa saber qual é o volume de entulho gerado para você saber quantas caçambas estacionárias você vai alugar para remover o entulho da sua obra, aqueles papa-entulhos, certo? Então, vamos dizer que você fosse demolir essa casa todinha. Vamos fazer apenas um exemplo aqui que eu tenho que adiantar, porque eu quero terminar esse conteúdo hoje. Vamos dizer que você fosse demolir aqui esse quarto, certo? Você tem a parede aqui, ela tem 3 metros, aí 2,80 de pé direito, vão multiplicando aí, e 15 centímetros de largura. Dá 1,26 m. 1,26. Agora multiplique por 2. 2,52. Pronto, então só essa parede aqui, que você ia chamar de PX, alguma coisa, vai ser esse volume de entulho gerado. Aí você faz isso para todas as suas alvenarias. Professora, mas, por exemplo, nessa parede aqui, tem uma abertura considerada de uma janela. Eu retiro isso na hora que eu for calcular o entulho? Não, não retira, certo? Você considera tudo como se fosse um pano só, certo? Desconsidere essas aberturas aqui na hora de calcular o volume de demolição, tá bom? Ok? Ok, né? Posso adiantar. E tem o piso faz a mesma coisa. Você vê a área, vê a espessura e multiplica por 2. Você não tem que remover o piso também quando você vai calcular? Então, tudo isso acontece, pessoal, por causa do empolamento, não é?
quando você faz uma demolição, as partículas, as moléculas, tudo que estavam juntinhos e unidos, vão se separar e vai virar muitas partículas separadas e vai ter muito volume vazio entre elas. Então, esse volume vazio vai gerar um empalamento. Por isso que o livro, não é? E as literaturas técnicas sugerem que você multiplique o volume calculado por 2, tá bom? Ok. Aí, só para concluir aqui, por exemplo, coberta, a gente nunca coloca assim no cálculo do volume de entulho, porque a não ser que você vá remover com a máquina retroescavadeira, aí a coberta ela vai para o papo entulho, mas geralmente vocês vão ver que antes da gente fazer uma demolição em uma obra, a gente sai desligando instalações elétricas, desligando instalação de gás, retirando as esquadrias, retirando as madeiras das cobertas, as telhas, todo material que possa ser reutilizado, né? Geralmente é interesse da construtora retirar na hora da demolição, principalmente porque ele pode reutilizar esse material até no próprio canteiro de obras. Por exemplo, você pode observar aqui que nessa obra ele tem banheiro, tem vaso sanitário, tem lavatório, tem chuveiro, então tudo isso aqui ele pode reutilizar para fazer o canteiro de obra, tem portas. Então, se a obra vai ter canteiro de obras, né, que é obrigatório ter, ele vai ter que ter banheiro, que é obrigatório ter. Aí ele pode reutilizar isso aqui no canteiro de obras. Então, geralmente, esses materiais que dá para reutilizar, a gente não contabiliza, né, no cálculo do volume de entulho, no caso da coberta, né? Porque a gente retira todo o material de coberta. Forma. Forma, ela tem que ter um projeto executivo, certo? As formas, geralmente, elas são de madeira, pode ser em chapa compensada, resinada, plastificada, vai utilizar sarrafo, prego e desmoldante. E elas também podem ser formas metálicas, que você pode alugar para você fazer a sua obra, porque esse item aqui, forma, é um item bastante caro na parte de estruturas da obra. Então, inclusive, pessoal, quando você estiver olhando as planilhas lá, você vai ver que vai ter forma com reutilização de 6 vezes. Então, forma com reutilização de 3 vezes. Então, significa o quê? Que você vai estar orçamentando ali um material que você pode recomendar que o seu pedreiro ou o seu carpinteiro, né, reutilize pelo menos 6 vezes na execução de estruturas. Então, se você ia gastar 100 metros quadrados de madeira de forma para a obra todinha, para a parte de estruturas e de fundações da sua obra, você colocando forma com reutilização de 2 vezes, por exemplo, então o seu item forma na planilha vai ser 50 metros quadrados de madeira, certo? Entenderam por quê? Ah, professora, mas eu achei um outro item que é um pouquinho mais caro, porque o material é melhor, mas é forma com reutilização de 5 vezes. Então, os 100 metros quadrados que você cubou, que é precisar de forma para confeccionar os seus pilares, suas vigas, então você tem que realmente pegar o seu projeto arquitetônico, numerar, ver quantos pilares pega, qual a largura, qual é o comprimento, qual a altura de cada pilar, quantas vigas pega, vê qual é as dimensões de cada viga e vê as formas para executar, certo? Os 4 lados. Aí você pega lá, vê quantos metros quadrados de forma você vai precisar. Deu 100 metros quadrados, um exemplo hipotético. Aí você vai lá na planilha C-Infra e tem lá forma com reutilização de 5 vezes. Aí você utiliza aquele item como valor para o seu serviço e recomenda à sua equipe que reutilize 5 vezes aquela forma e no lugar de você colocar o valor total de
de madeira para a forma 100 metros quadrados, você vai colocar o quê? 20 metros quadrados. Por quê? Porque o seu valor total deu 100, mas você não está comprando um material que dá para reutilizar 5 vezes, por exemplo. Então, você vai colocar 100 dividido por 5, 20 metros quadrados, tá bom? Aí, pessoal, o quantitativo de forma, você tem que fazer bem esmiuçadamente, certo? Você tem que ver estrutura por estrutura e ver quanto você precisa de forma, de material para executar a forma. Nas formas, pessoal, vocês vão ver que, por exemplo, para você construir uma viga parede, como esse exemplo aqui, você precisa de grandes formas. Aí você precisa fazer o contraventamento dessas formas utilizando tirantes, certo? Que são essas peças metálicas que são parafusadas de um lado e outro. Então, é um dos itens que você vai colocar no seu item, tirantes. Ah, mas é uma parede metálica e é muito grande, eu vou precisar de escoras. Aí você vai ter que ver quantas escoras você vai precisar para escorar a sua forma e qual a dimensão de cada escora, certo? Aí, a altura e a largura da parede. Aí você vê quantos metros quadrados de chapa compensada vai pegar, certo? Ah, como é uma parede, ela é muito alta, então eu vou ter que colocar barras em travessão, travessões laterais na minha forma, certo? Utilizando sarrafos de madeira. Aí eu faço o quê? Eu coloco também no meu orçamento quanto de sarrafo de madeira eu vou utilizar, certo? Então, cada uma forma que você vai utilizar na sua obra tem uma especificidade diferente. Vamos dizer que para parecido com isso seja a concretagem de uma laje. Você vai ter uma laje na sua obra que é no banheiro, que é para segurar o seu reservatório superior. Aí você vai fazer o quê? Você vai forrar toda a parte inferior da laje, não é? Então, você vai ter chapas compensadas. Aí, como a sua laje ela é um pouco grande, você tem que fazer, colocar essas barras em travessão lateral, certo? Para a sua forma ela não cair na hora que pegar o peso do concreto, certo? Aí você tem que colocar o quê no fundo da forma para segurar a sua forma da laje do banheiro? Escoras. Aí, pessoal, vocês vão ver que tem obras pequenas que utilizam a escora de madeira. Eu, particularmente, não recomendo. Eu recomendo que vocês aluguem escoras metálicas, certo? E utilizem escoras metálicas. Por quê, pessoal? Porque aquelas escoras de madeira, além de você não ter uma resistência garantida, como é no caso da escora metálica que você tem o problema ambiental, né? Geralmente, aquelas madeiras, elas são retiradas de forma que causam prejuízo para a natureza. Então, a gente tem que pensar no meio ambiente na hora que a gente está construindo também. Então, vocês vão ver que no item superestruturas de vocês, vai ter que ter o item forma, certo? Vai ser um subitem do item superestruturas. Aí, no item forma de vocês, vai ter alguns tipos de forma. Vai ter a forma dos pilares, das vigas, que pode ser o mesmo tipo, né? Que vai ser compensado, ou pode ser forma metálica, alugada. Aí vai ter os tirantes para fazer o contraventamento, certo? Para que não vaze o concreto na hora que você fizer a concretagem, e vai ter as escoras para segurar as suas estruturas que estão na horizontal, por exemplo, as vigas e as lajes, certo? Então, vocês vão ter que colocar todos esses itens, não é? Na composição de vocês do item forma, certo, pessoal? Vocês conseguem visualizar isso que eu estou falando, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em uma obra, mas se não tiverem tido,
É isso aí que eu estou falando, certo? Mas vocês podem pegar aquele livro, A Técnica de Edificar, ver o item superestrutura, ver o item forma e ver qual é o material que é utilizado para fazer a, a execução de uma forma para uma superestrutura, certo? Aí vocês vão ver as dimensões das chapas para ver quantas chapas são utilizadas, né? Você tem, por exemplo, aqui um exemplo de forma. Você tem chapas na direção horizontal e chapas na direção vertical. Aí, o que foi que ele fez aqui? Ele pegou as dimensões da chapa compensada, que é 2,20 por 1,10. Aí, na direção horizontal, ele pegou a distância da direção horizontal, dividiu pela dimensão da direção horizontal da chapa compensada e viu quantas unidades de forma vai utilizar. No caso aqui deu 3,5, ele arredondou para 4. Aí na direção vertical deu 2,6, ele arredondou para 3. Aí ele multiplicou 4 por 3, aí viu que são vai utilizar dos dois lados, aí multiplicou por 2, aí viu que são 24 unidades de forma, aí multiplicou pelas dimensões da forma, 2,20 por 1,10, e viu quantos metros quadrados de compensado ele teria que comprar para a obra dele, para o item forma, certo? No caso, ele fez isso, mas você vendo quantas formas, quantas chapas compensadas você vai comprar, geralmente já resolve, porque geralmente a gente compra, se a gente vai utilizar chapa compensada, a gente compra pela quantidade. A gente chega na madeireira e diz, eu quero 10 chapas compensadas. Aí as chapas elas vão ter essas dimensões, geralmente são essas, 2,20 por 1,10. Certo? Então, realmente, pessoal, o orçamento detalhado não tem como você fugir, você tem que detalhar tudo. Por exemplo, sarrafos. Aí tem os sarrafos vertical, horizontal, escora, piquete, tudo aquilo que a gente viu lá, que são aqueles travessões horizontais que eu falei para você, e vertical, que são utilizados para que dê sustentação à sua forma, para que o concreto ele não vaze, não saia, né, não, principalmente não libere a nata, que é a parte forte do concreto, que é onde tem a maior concentração do aglomerante, não é, do cimento. Então, para que o concreto não vaze da forma e que você não perda a resistência do seu concreto, aí você tem que ter esses sarrafos de madeira, certo? No caso, as escoras aqui, ele está orçamentando em madeira também, mas eu prefiro. Ele colocou uma escora a cada 1,35 m para escorar a forma. Eu prefiro escora metálica, certo? Então, eu recomendo que vocês utilizem escora metálica por aqueles motivos que eu já falei. E os piquetes é para segurar as escoras, certo? Então, professora, mas até os piquetes eu tenho que colocar? Sim, porque nada é de graça. Então, você tem que colocar cada prego que você utilize na sua obra. Então, aí aqui ele colocou o tensor metálico, que são aqueles tirantes lá metálicos que eu falei para vocês. Ele colocou a cada 2 cruzamentos na horizontal. Aí viu quantos tensores metálicos iriam pegar. Prego, ele utilizou uma taxa de prego de 0,25 quilos por metro quadrado de forma. Então, essa taxa que vocês podem adotar, ou vocês podem ver na própria composição de vocês qual é a taxa que a planilha CINFRA vai estar sugerindo, por exemplo. E o desmoldante, ele colocou um índice de 0,10 litros por metro quadrado. Então, você tem 500 metros quadrados de forma, quanto você vai utilizar de desmoldante? Aí você vai pegar 0,10 vezes 500 metros quadrados de forma, aí vai dar X metros quadrados, aí você vai ver X litros de desmoldante, aí você vai ver quantos galões, você vai pegar
os X litros e converter em galões. Aí você vai ver quantos galões de desmoldante você vai precisar comprar para a sua obra. Pessoal, antes de iniciar o item armação, o item forma, ok? Por mim, tá Sim, ok, sim. professora. Vocês estão me escutando, né? Estamos. Então, pessoal, agora eu vou interromper a gravação, vou dar 20 minutos de intervalo, às 9h30 a gente retoma a nossa aula, tá bom? Ok.